Olá, pessoal. Então, saiu o edital, né? Foi publicado o edital para o exame de suficiência 02/2019, que vai acontecer em 27 de outubro. E eu fiz então esse vídeo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse edital, sobre o conteúdo dele, sobre macetes, enfim. A gente vai ver um pouco sobre as datas importantes, vamos falar sobre o atendimento especial, muitas pessoas precisam de atendimento especial no dia da prova, sobre os locais do exame, como é que eles vão fazer, a questão da aplicação da prova em si, o que pode, o que não pode, né, o que vai acontecer no dia, enfim. E também sobre o conteúdo, que conteúdo eles vão cobrar. Na verdade não houve muitas mudanças, mas vamos falar a respeito também. E critérios de avaliação, né, como é que avalia. Muita gente está fazendo o exame pela primeira vez, então é preciso saber todos esses detalhes, né? Isso não elimina a leitura do edital, mas vamos aí fazer um apanhado geral para que depois, com o tempo, você possa ler com calma, né? E vamos falar principalmente sobre dicas e macetes, né? O que estudar, como estudar, quanto tempo estudar, que materiais você pode usar, onde você encontra os materiais e na hora de fazer o exame, né? O que você deve, qual deve ser o seu comportamento na hora de fazer o exame, como é que você deve ir para o exame, enfim. Vamos dar um apanhado geral que vem aí de uma experiência aí desde 2011 que a gente vem ajudando alunos, então eu acho que cabe realmente tentar ajudar o máximo possível. Legal? Então fica comigo aí um tempinho, que nós vamos falar sobre tudo isso e começando exatamente agora. Começando então pelas datas, né? Nós temos aí o início da inscrição hoje, às 14 horas, e vai até o dia 27/9, ou seja, um mês. Parece que é tranquilo, né? Mas não precisa avisar isso não, porque eu já vou fazer a inscrição e tal. Mas por incrível que pareça, eu mesmo tenho muitos alunos no curso que acabam perdendo o prazo de inscrição, vão deixando, aí naquele dia que tinha que fazer acontece um monte de coisa na vida da pessoa e ela acaba por esquecer de fazer a inscrição. Parece estranho isso, mas isso acontece. Então já de antemão eu quero te avisar que se você baixar material nosso, se você tiver inscrito nas nossas listas, você vai receber e-mail antes do prazo se encerrar, para te avisar que você tem que fazer a inscrição. Legal? Então, se você não está nas nossas listas aí de materiais, pode baixar o material nosso, vai entrar na lista, você vai receber esses avisos também. Bom, lembrando sempre que o edital, quando fala de horário, fala do horário oficial de Brasília. Então, se fala 8 horas, é 8 horas de Brasília. Se fala 16 horas horário de Brasília. Legal? Outras coisas importantes sobre a inscrição ainda. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet, pelos sites da Consulplan e do CFC. Não tem outro lugar para fazer inscrição, só esses dois lugares, ok? Todos os examinados e inscritos poderão reimprimir o seu boleto bancário, caso necessário, somente até às 16 horas do dia 30 de setembro. Então, a inscrição acaba no dia 27, você pode se inscrever até o dia 27, mas tem até o dia 30 para imprimir e pagar. Então, a data de pagamento é prazo máximo 30 de setembro. É outra coisa que parece óbvio que vai dar tudo certo, mas também tem alunos que se perdem nessa data. Então, é importante você ter isso gravado. De novo, a gente vai mandar aviso para aqueles que estão nas nossas listas. Isenção do pagamento de taxa. Então, tem muita gente que tem condição de pedir isenção, que precisa, que pode pedir a isenção. Então, estará isento do pagamento da taxa de inscrição o examinando que, cumulativamente, estiver inscrito no Cadastro Único do Programas Sociais do Governo, que é o CAD Único, de que trata o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007. Se você tem alguma dúvida, vai lá no decreto, dá uma olhadinha, né, para ver se você já está cadastrado, se pode se cadastrar, enfim. E for membro de família de baixa renda nos termos do referido decreto. Tem que ter essas duas situações. Se você for de família de baixa renda, mas não estiver
cadastrado no cadastro único não vai conseguir isenção. Precisa ter as duas coisas, legal? Beleza. O que mais? Ainda sobre a taxa de inscrição. A taxa de inscrição, o valor R$ 110. Se é barato ou caro, não vamos entrar no mérito. Mas é R$ 110 e deve ser recolhida com guia própria que você vai pegar, vai baixar, vai imprimir quando você fizer a sua inscrição lá no site da Consulplan ou do CFC. Em hipótese alguma, a Consulplan enviará boleto bancário ao examinando ou desrespeitar os prazos e procedimentos contidos no item 222, 23, 24. Então, assim, não conta com aquela história de que, não, mas eles vão acabar prorrogando. Mas eu não imprimi, mas eu vou mandar um e-mail, eles vão mandar para mim. Nada disso, tá? Você tem que fazer a inscrição dentro do prazo, tem que imprimir e pagar o boleto dentro do prazo que está estipulado no edital, sob pena de você ficar fora desse certame, certo? Após efetuar o pagamento do boleto referente à taxa de inscrição, o examinado deverá aguardar no prazo de 5 dias úteis para a confirmação da compensação do pagamento. Paguei, está tudo certo, beleza. Não, tem que esperar a confirmação. Mas se eu paguei, vai confirmar. Obviamente que vai, mas vai que dá um problema no banco. Então fica de olho, assim, ó, dica, pagou, vai lá no teu banco e verifica se debitou na tua conta. Se debitou na tua conta, pronto, já é uma garantia de que está tudo certo. Se der algum problema do banco até o CFC, você pode provar que o banco debitou na sua conta e talvez você consiga aí reverter a situação, tá? Mas tem que ter certeza de que foi debitado na sua conta, legal? Senão, já viu, né? Aí perde os prazos, é um absurdo aí. O que mais? Com relação às inscrições, né? Preencher o requerimento de inscrição pelos sites da Consulplan ou do CFC, sempre através dos dois. E ali, quando você faz a inscrição, você já faz a opção pela cidade de realização da prova. Está lá nos itens 151, 152. Imprimir o boleto bancário, que deverá ser pago em qualquer banco, impreterivelmente até a data do vencimento, constante no documento. O banco confirmará o seu pagamento à Consulplan. Atenção, a inscrição via internet só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio de boleto bancário até a data do vencimento constante no documento. Então aqui um detalhe importante que eu já estava passando, veja só. Você fez a inscrição hoje, eles vão te dar uma data de vencimento. Eu não sei agora ao certo quanto é, mas deve ser uns 4 dias. Tá, professor, mas você acabou de falar que pode ser até o dia 30 de setembro, prazo máximo. Vamos supor que você não pague nesse vencimento. Você tem que pedir um novo boleto com uma nova data de vencimento. E assim você pode fazer até o dia 27, que é o último dia de inscrição, com a data de vencimento para o dia 30. Se você tiver alguma dúvida nesse sentido, tem que mandar um e-mail lá para o Consulplan, tá certo? Então não dá bobeira, não fica achando as coisas. Tem que ter certeza das coisas que estão acontecendo, ok? Beleza. Sobre aqueles que precisam de atendimento especial. Muitos precisam de atendimento especial. Então, 2 coisas importantes em relação a isso. É claro que lá no edital tem muito mais detalhes sobre essas coisas que eu estou falando. Mas eu estou falando principalmente aquelas que têm prazo, que têm uma obrigatoriedade de fazer de alguma maneira, entende? Depois você vai olhar com mais calma. O examinando com deficiência que necessitar de prova especial ou examinando que necessitar de atendimento especial para a realização das provas, deverá indicar no requerimento da inscrição os recursos especiais necessários para a realização do exame. E ainda enviar até, isso aqui é muito importante, enviar até às 16 horas do dia 27 de setembro, impreterivelmente, através de campo específico no requerimento da inscrição, laudo médico. Não adianta só dizer que tem uma necessidade especial. Tem que ter o laudo médico informando isso. Original ou cópia autenticada, digitalizado, que justifique o atendimento especial solicitado. Não é só solicitar o atendimento especial. Tem que comprovar por laudo médico.
Isso é extremamente importante, senão nada acontece. Enviando-se também até o dia 27 de setembro via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento para a sede da Consulplan. Então, além de você digitalizar esse documento, esse laudo médico, e colocar lá no espaço que tem para isso lá na inscrição, além de fazer isso, você tem que mandar original ou cópia autenticada para o endereço da Consulplan com AR, tá? Carta aérea registrada. Que mais? Aqui, a examinanda que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá enviar através de e-mail cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança até 16 horas do dia 27 de setembro, salvo se o nascimento ocorrer após essa data, quando então deverá levar a certidão de nascimento original ou em cópia autenticada no dia da prova. O alimentando deverá estar com um acompanhante que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança. Então, além de mandar, se você está amamentando, além de mandar o comprovante, né, a certidão de nascimento, no dia da prova, a criança tem que ir com um acompanhante, né, e esse acompanhante vai ficar com essa criança numa sala reservada para os momentos em que você precisar amamentar. Tá certo? Então tem que sempre cumprir essas regrinhas aí à risca, senão corre o risco de chegar lá e não conseguir fazer a prova. Agora sobre os locais de prova, né? Já falamos ali que na hora da inscrição você vai escolher a cidade aonde você vai fazer a prova. O examinando deverá optar, quando da inscrição, em qual cidade realizará, né, a prova dentre aquelas indicadas no anexo. Então lá no anexo vai estar escrito quais são as cidades. Tem um anexo no edital. Quais são as cidades? Dentre aquelas lá, a que for mais próxima da tua residência, você escolhe, né? É claro que se você estiver viajando no dia, você vai escolher a cidade para onde você viajou. Após o envio do requerimento de inscrição online, não poderá, isso é extremamente importante, depois o aluno não lê o edital, tem um monte de aluno que fica reclamando depois, né? Mas aqui já está avisando, não poderá o examinando alterar sua opção de cidade para a realização das provas, bem como os dados dela constantes. Caso, contudo, o pagamento da taxa referente à inscrição errônea não tenha sido realizado, o examinando poderá, durante o período de inscrições, gerar novo requerimento desconsiderando o anterior. Então, enquanto você não paga a sua inscrição, aquela inscrição que você fez, ela pode ser desconsiderada e você fazer uma nova. Então, se você errou algum dado importante lá, ou a escolha da cidade para você fazer o exame, você pode refazer a inscrição, deixar aquela de lado, faz outra inscrição, se você não pagou ainda o boleto. Se você já pagou, não tem mais o que fazer, tá? Então tem que prestar muita atenção na hora de fazer a inscrição, tá certo? Muito bem. Sobre a aplicação da prova. Então, na questão da aplicação da prova, tem várias coisas importantes, mas eu ressaltei aqui o que talvez seja mais importante nesse momento, tá? A prova objetiva será aplicada no dia 27 de outubro, então já marca na tua agenda, não marca nenhum outro compromisso para esse dia, 27 de outubro, das 9h30 da manhã às 13h30. Esse horário já foi mudado uma vez para a parte da tarde, mas esse ainda é o melhor horário. 9h30 da manhã, horário de Brasília. Não esquece, horário de Brasília. Daqui dá tempo de você acordar cedo, tomar um café, não olha material nenhum, né? Aliás, nem na véspera olha material. Você tem que descansar na véspera e no dia que você vai fazer a prova, você acorda cedo, toma um café bem tomado, né? Conversa com as pessoas da tua casa, da tua família e vai para a prova bem tranquilo. Os locais de realização da prova objetiva para os quais deverão ser dirigir examinados serão divulgados a partir de 16 horas do dia 18 de outubro.
estaremos avisando essa data quando estiver mais próximo, para você olhar o local onde você vai fazer a prova. Você escolheu a cidade, mas o local ainda não está definido. Quando for definido, você vai ter que olhar aqui na publicação da Consulplan. Dia 18 às 16 horas sai essa publicação. Eles são bem rigorosos em relação à data e horário, tá? O examinando deve comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 minutos. Tá, professor, mas os caras são loucos, eu posso chegar lá 15 minutos? Até pode, mas a recomendação é 60 minutos em relação ao horário fixado para o início do exame, munido somente de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de ponta grossa. Ah, mas eu não tenho de ponta grossa, compra uma. Faz exatamente o que está no edital, não dá sorte, né? Não dá sorte para o azar, a gente diz, né? Não dá moleza para o azar. Comprovante de inscrição e documento de identificação original em condição que permita a sua identificação, principalmente a questão da foto, né? Se você já tem 20 e tantos anos e tem uma foto de quando você tinha 12, 13, 14 anos, é melhor você atualizar essa carteira de identidade, senão eles podem dizer que não tem como identificar. Então cuida muito com isso, não deixa para resolver essas coisas em cima da data do exame, né? Já vê tudo isso com antecedência, não vai pecar por causa dessas coisas, né? Muito bem. Caso o examinando esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização de provas documento de identidade original por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido no máximo a 30 dias. Então veja, eu já vi 2 casos diferentes acontecerem com alunos nossos, tá? O camarada na véspera da prova foi passear e foi roubado ou perdeu, não me lembro agora. Foi roubado ou perdeu a sua carteira de identidade. Como foi na véspera, ele foi para a prova no outro dia achando que ele ia chegar lá e dizer, olha, mas eu perdi ontem, eu fui roubado ontem. E iam deixar ele entrar. Não deixaram, óbvio, né? Não deixaram fazer a prova. Por quê? Aqui está muito claro. Se você aconteceu isso na véspera, se aconteceu quando você está indo para o exame, você está indo para o exame, está se deslocando para o exame. Por isso que é bom pensar em chegar lá 1 hora antes. Vai que acontece alguma coisa. Você perde a sua carteira de identidade. Você é roubado pela sua carteira de identidade. O que você tem que fazer? Desvia o caminho e vai até uma delegacia e faz o boletim de ocorrência. Pronto. Faz o boletim de ocorrência. Chega lá com o boletim de ocorrência, não tem problema nenhum. Ah, professor, mas eu perdi minha carteira já faz um tempo, estou tentando achar, eu acho que está dentro de casa, vou procurar até o dia da prova. Já faz o boletim de ocorrência, não deixa, quer dizer, agora não dá para fazer. Esse boletim de ocorrência não pode ter mais do que 30 dias de antecedência da prova. Então, os boletins de ocorrência válidos serão aqueles que forem emitidos depois do dia 27 de setembro. Porque de 27 de setembro a 27 de outubro vai ter 30 dias ou menos. Então, boletim de ocorrência que foi emitido antes do dia 27 de setembro para perda ou furto de carteira de identidade não tem validade para efeito da prova, tá? Para comprovar. Inclusive aqui vão ver, não serão aceitos como documentos de identidade, certidão de nascimento, título eleitoral, carteira de motorista, carteira de estudante, carteira funcional, sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados, que definitivamente não identifiquem o portador do documento. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada como protocolo de documento. Ah, eu perdi minha carteira de identidade, tirei uma nova e estou com protocolo, eu vou com protocolo. Esquece, não vão aceitar. Ah, eu tenho a minha carteira, mas eu gosto de andar com a cópia autenticada. Esquece, não vão aceitar. Esquece. E outra coisa importante, já olha toda essa documentação agora, não deixa para olhar quando estiver muito próximo do exame, senão você não vai ter tempo
de resolver a parada, tá certo? Será admitido o uso de máquina calculadora. Muita gente me pergunta, muito aluno me pergunta, professor, pode usar máquina calculadora? Pode, sempre pode, desde que essa máquina não armazene texto. Tem máquina de calculadora que armazena texto? Tem, principalmente as HPs. Não a 12C, mas acho que é 19B, se eu não me engano. Tem alguns modelos que armazenam texto, então isso não pode. Agora, HP12C, que é a comum para todo estudante de contábeis, então essa daí é tranquilo, pode levar que é de boa. Não será permitido, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo examinando de óculos escuros. Parece meio absurdo, mas sempre tem um, né? Que vai lá de óculos escuros achando que está abafando. Não pode, vai ter que tirar o óculos escuro. E se, vamos supor, né? O cara usa óculos de grau, né? Com grau. E o óculos quebrou no dia anterior e ele só pode ir com óculos de grau escuro. Não vai poder usar para fazer a prova. Vai ter que buscar uma outra alternativa. O examinando somente poderá se retirar do local da realização de prova escrita, levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário previsto para seu término. A prova vai terminar às 13h30. Somente quem sai da prova a partir das 13 horas pode levar consigo o caderno de resposta. Quem sair da prova antes das 13 horas vai ter que deixar o caderno de provas lá, tá certo? Outra coisa, o examinando também poderá retirar-se do local de prova somente a partir de 90 minutos após o início da realização. Então, olha só, você começou a prova, quando é que você pode sair da prova? Quando é que você termina a prova, você pode ir embora? Não, só depois de 1h30 que a prova começou. Então ela vai começar às 9h30, 10, 11 horas. Só vai poder se retirar do local de prova a partir das 11 horas da manhã. Só que entre as 11 da manhã e 1 da tarde, quem sair não leva consigo o caderno de provas. Só quem sair depois da 1h30. Mas eu acho difícil que você saia antes da 1 da tarde. Porque as questões estão meio longas, né? Não vou dizer que estão difíceis, mas elas estão longas, trabalhosas, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, precisa ficar atento também à questão do horário, né? E, claro, você terminou depois da 1 da tarde, você pode sair com o caderno de prova. Qual é o conteúdo que cai na prova, né? Então, o conteúdo é esse listado aqui, claro, aqui são os assuntos macro. Dentro desses assuntos existe todo o detalhamento que está no anexo do edital. Lá dentro você vai ver todos os detalhamentos. Muito bem. A prova será composta de 50 questões, né? E vão abranger esses assuntos aqui. Contabilidade geral, de custos aplicados no setor público, gerencial, controladoria, noções de direito, né? Legislação, princípios de contabilidade e normas brasileiras, as NBCTGs, as famigeradas NBCTGs, que precisam ser estudadas, a gente vai falar sobre isso. Auditoria contábil, perícia contábil, língua portuguesa aplicada. Lembrando mais uma vez que aqui o detalhamento está lá no edital, no anexo, e posso garantir para você, né, desde 2011, tem assunto aqui que nunca foi pedido, e eu acredito que não vai ser. Por que eles colocam todos esses assuntos, ou todos aqueles que estão lá no detalhamento? Porque dizem respeito à grade curricular do curso de Ciências Contábeis. Mas tem assunto que não é muito corriqueiro, então demora para eles pedirem sobre esse assunto. Eles estão focando basicamente em 12 assuntos, que a gente vai ver na sequência, eu vou comentar com vocês. Então há as legislações, normas e resoluções, isso aqui é muito importante, tá? As legislações, normas e resoluções requeridas no exame de suficiência serão aquelas vigentes até 90 dias antes da realização da prova.
As alterações que eventualmente ocorrerem dentro desse período de 90 dias antecedentes à prova serão desconsiderados tanto para a elaboração de questões quanto para a sua correção. Então, tudo o que aconteceu de mudança do dia 27 de julho deste ano para frente, de lá para cá, o que aconteceu de mudança na legislação contábil, na legislação fiscal e tributária, não será pedido no exame, mas também não poderá ser usado para você responder uma questão, né? Vai que eles fazem uma pegadinha lá, colocando uma mudança que aconteceu agora. Não vai valer. Ah, mas eles colocaram, mas está escrito que não vale. Então é uma alternativa incorreta. Beleza? Assim como eles podem colocar qualquer coisa no texto de uma alternativa incorreta. Tem gente que fica buscando tudo que é coisinha para poder anular a questão. Anular a questão não é bem assim, né? Não, inclusive vai falar a respeito aqui. A utilização de palavras aqui, ó, bem aqui. A utilização de palavras ou frases similares às adotadas nas normas brasileiras de contabilidade ou de outras fontes constantes do conteúdo programático e a não abordagem ou citação literal das normas brasileiras de contabilidade não serão motivo para impugnação por parte de examinados. Aqui eu chamo a atenção de muitos alunos que vão atrás de muita gente querendo anular qualquer tipo de questão. É claro, o aluno fez 23, 24 pontos, ele quer passar, né? Então, se tiver uma anulação, para ele já vai ajudar. Mas não adianta querer anular qualquer coisa. Uma questão para ser anulada, ela tem que ter perdido o sentido na sua elaboração, ou ter alguma coisa efetivamente errada. Aí tem gente que quer anular a questão porque ao invés de colocar E, ao invés da letra E, está a letra A. Ah, mas isso dá dúbio sentido. Tem coisa que não muda, né? Não muda o sentido. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não contar com isso, né? Não conta com isso. Tem que estudar mesmo. Estuda e não conta com anulação de questão. Eu vou dizer para vocês como é que você vai ter que estudar, exatamente como você vai ter que estudar para você passar no exame. Não é complicado. O examinado transcreverá as respostas da prova objetiva para o cartão resposta, utilizando para esta finalidade exclusivamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta de ponta grossa. Avisou 2 vezes. Tem gente que leva caneta preta de ponta fina. Não vai ser aceito. Não tem como. Na correção dos cartões de respostas não serão computadas questões respondidas, nem questões... Aliás, não serão computadas questões não respondidas, nem questões que tenham mais de uma resposta. Assinalou a A e a B. Foi anulada, questão errada, né? Emenda ou rasura, riscou e anotou o outro. Perdeu a questão. Ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do examinado. Aí o cara tem tanta certeza da resposta que ele coloca uma setinha, né? Ferrou. Vai dar problema na hora da correção. Então não faz isso. Muito bem. Estamos chegando lá nas dicas e macetes, hein? Critérios de avaliação. Será considerado aprovado o examinando que acertar no mínimo 50% do total de questões, ou seja, 25 pontos. Em hipótese alguma, devido à anulação de qualquer questão, a prova deixará de valer 50 pontos em sua totalidade. Se houver anulação de qualquer questão, essas alterações pontuarão todos os examinados, independentemente de eventual interposição de recurso. Tem uma questão lá que eu acertei, aliás, que eu não acertei, né? E que foi anulada. Esse ponto vem para mim, eu entendi, até vou fazer uma pergunta para o CFC, mas eu entendia que sim, e na última prova eles não consideraram para alguns.
Agora, se você acertou a questão e ela foi anulada, você não perde esse ponto. Você fica com esse ponto. Como aqui está dizendo, aqui não é muito claro em relação a isso, né? Aqui está dizendo o seguinte, se houver anulação de qualquer questão, aqui não explica se é a questão que você errou ou questão que você acertou. Essas alterações pontuarão todos os examinados, independentemente de eventual interposição de recurso. Então, eu não preciso ter imposto o recurso, impetrado o recurso, para poder garantir esse ponto para mim. A única coisa que está obscura aqui, eu vou fazer uma consulta para o CFC, é sobre a questão que eu já havia errado e ela foi anulada. Eu entendo que deveria a pontuação vir para mim. Mas pelo que nós vimos na prova anterior, alguns alunos aconteceu isso, eles não ganharam essa pontuação. Eu até orientei que fizesse recurso, mas não me deram retorno se foi feito o recurso ou não. Assim que eu tiver uma posição, eu coloco a resposta nesse vídeo aqui, tá certo? Muito bem. O examinando que desejar interpor recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas disporá de 2 dias, a partir do dia subsequente ao da divulgação daqueles em requerimento próprio, ou seja, a prova aconteceu domingo, na segunda sai o gabarito, você tem terça e quarta, 2 dias para interpor recurso. Só tem que cuidar com os horários, porque eles vão obedecer 48 horas. Então, dependendo de que horário abre para você fazer o recurso, vai ter aí 48 horas para fechar esse horário, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Na hora que você faz o exame, já logo no final do exame, já tem muitos sites aí que falam de questões que são anuladas e tudo mais. Eu não faço comentário sobre isso, né? Até dou uma olhada, se tiver uma cuja anulação é muito gritante assim, eu acabo falando. Mas eu também não faço recurso para anulação, né? Por vários motivos, mas eu não faço, mas tem bastante gente que faz. E se quiser apenas uma orientação técnica sobre a base legal para discutir a questão, eu posso ajudar nesse sentido também. Tá bom? Beleza. Então, tem que cuidar muito com todos esses pontos que foram falados até agora, porque um desses pode impedir você de fazer a prova. E não pense que tudo é óbvio, que vai dar tudo certo se você deixar para cima da hora. Se deixar para ver as coisas em cima do dia da prova, você pode perder essa prova, tá? Além de você estar estudando, né? Você está estudando que nem um louco, estudando bastante, pode passar alguma coisa desapercebida. Tudo que for data, nós vamos informar aqueles que estão em nossas listas, tá? Muito bem, agora vamos para um dos pontos principais, para não dizer o principal, que é o que, como estudar, quanto tempo, os materiais, na hora de fazer a prova, como é que eu tenho que fazer. Então agora, muita atenção, porque isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo, para você passar no exame. E é o que você quer, né? Com certeza, para realizar o sonho da tua vida, você quer passar. Depois que você passar, tudo vai transformar na sua vida, isso pode ter certeza. Então, encara isso como uma prioridade. Faça o que tiver que fazer, gaste o que tiver que gastar para você passar nesse exame. Tem muita gente, inclusive alunos, que não passam, que estão lá no terceiro, no quarto. Eu conheço alguns alunos, algumas pessoas que estão na 8ª chance, na 8ª chance, na 9ª chance. Mas por quê? Porque peca em algum momento, ou não se controla no dia da prova, né? Então tem que cuidar com tudo isso. O que você deve estudar? Primeira recomendação que eu faço, não estude o edital todo. Se você olhar agora todo o detalhamento de tudo que é pedido no edital, você cai de costas e vai descobrir que é melhor você não fazer essa prova, porque não vai dar tempo de estudar tudo. Não vai dar tempo, esquece. É muita coisa. Então, o que você tem que fazer? Focar nos assuntos que mais são pedidos, nos que mais reprovam. É claro que muita coisa você está trazendo da faculdade como lembrança, mas foca naqueles assuntos que mais reprovam. A chance de você tirar os 25 pontos ou mais é muito grande. Por quê? Você vai pegar todo esse tempo que você teria para estudar o edital todo
e vai focar em menos assuntos. O que vai acontecer? Você vai conseguir estudar muito mais cada assunto desse. E esses 12 assuntos, eles representam cerca de 60% do exame. 60% do exame vai dar mais ou menos 31, 32 questões. Você precisa de 25 para passar. Além dessas 30, 30 e poucas que você pode garantir se você estudar bem, você ainda vai ter mais algumas que você vai lembrar, outras que você vai chutar e que vai acertar. Beleza? Então, estuda focado. O foco é o detalhe para passar. Beleza? Como estudar, né? Então, o que estudar, nós sabemos. Quais são os 12 assuntos, né? Os 12 assuntos. Contabilidade geral, contabilidade de custos básicos, custo gerencial, imobilizado, estoque, as demonstrações contábeis, né? DRE, balanço patrimonial, DFC, DVA, DM, PL, análise de balanço e teoria da contabilidade. Esses são os assuntos mais pedidos nas provas desde 2011. Desde 2011, essas questões representam cerca de 60%. Na última prova, foram 28 questões. Não deu 60%, deu 58 e pouquinho. 28 questões sobre esses assuntos aí. Nós fizemos agora a 1 2019, na 2 2018 foram 33 questões. Na 1 2018 foram 31 questões, todas desses assuntos. As outras eu não lembro de cabeça. Muito bem, como você vai estudar? Principalmente por questões de exames anteriores. Estudar por questões de exame anteriores te ajuda muito, muito a fixar conceito. Professor, mas as questões estão diferentes. Mas nós não estudamos as questões dos exames anteriores esperando que as questões sejam iguais. De jeito nenhum. Não é isso. Esquece isso. Não é isso. Então, por que eu estudo por questões anteriores? É simples. Lembra da tua época da faculdade. O professor dava um monte de teoria e no final ele dava o quê para você? Para você fixar o conceito. Exercício. Exercício. E se você faz exercício com questões de provas que caíram anteriormente, você consegue entender o raciocínio que está sendo colocado naquelas questões. Não é que você está procurando questões iguais, nada disso, não vai acontecer. Muito embora já aconteceu, mas com pouquíssimas questões. Questões iguais a de anos anteriores, mudando ali valores e alguma coisinha. Mas o mais importante é você fixar os conceitos daquilo que estuda. Então, no nosso curso a gente força o seguinte, estuda as videoaulas de teoria, em seguida faz a resolução das questões. E existe um método para fazer isso, né? Quantas vezes você tem que fazer, como é que você faz e tudo mais. Outra coisa muito importante, leitura das NBCTGs. Mas é um saco ler NBCTG. Até eu acho um saco ler NBCTG, mas eu tenho certeza que eu tenho que ler. É obrigado a ler, senão como é que você vai entender? Não é que você tenha que decorar, você não consegue, ninguém consegue. Eu estou para ver alguém que consegue decorar uma NBCTG. Não decora, não tem como. O que você tem que fazer? Entender a NBCTG. E tem vários macetezinhos. Um deles é o seguinte, quando você está lendo a NBCTG, procura imaginar a cena que está rolando ali, porque na maioria das vezes eles explicam uma situação, né? Considerar isso, considerar aquilo. Você pode imaginar a situação dentro da empresa, o cara fazendo aquela contabilização, fazendo o cálculo, né? Separando documentação. Imagina a cena. Isso vai te ajudar a lembrar no dia da prova. Professor, mas às vezes eles mudam uma palavrinha. Beleza, eu concordo. Às vezes as questões que têm aquelas alternativas, as alternativas erradas, eles estão mudando vírgula, eles estão mudando palavras. Mas se você prestar atenção na leitura, você vai ver que não tem sentido. A frase perde o sentido. Além do que, tem algumas coisas nas NBCTGs que são preponderantes, que é o X da questão. Então, mais uma dica para a leitura da NBCTG. Quando você estiver lendo a NBCTG,
grifa aquilo que você considera o mais importante. E duas coisas você precisa obrigatoriamente ler nas NBCTGs: as definições e o objetivo da NBCTG. Se você ler e entender as definições, os termos que são usados na NBCTG, eles estão num parágrafo chamado definições. Acho que tem uma ou outra que não tem isso, mas a maioria, para não dizer todas, elas têm definições. E tem também um parágrafo sobre objetivo. Pode deixar de ler algumas coisas, mas não deixe de ler isso na NBCTG. Agora, não leia só isso. Leia, dê uma lida inteira, completa. Depois leia de novo, marcando aquilo que você acha mais importante. Depois leia mais uma vez, focando nesses que eu te falei, objetivos e definições. E claro, você lê uma NBCTG, por exemplo, a NBCTG 16, que fala sobre estoque, acabou de ler, de fazer 3 leituras, vai lá e resolve as questões sobre estoques. Resolve. De todos os exames, de todos eles. Resolve. Você vai ter 40, 50, eu acho até que mais. Resolve. Isso vai fazer com que você fixe o conceito de estoques. E se você está assistindo uma videoaula teórica, né, de algum material sobre estoques, acabou de ler, de estudar, de assistir uma aula de conceitos, de teoria, faça um resumo. Faça um resumo e apresente para o professor para ele te dar a devolutiva desse resumo. Isso é importante, isso é muito importante. Eu faço isso com os alunos. Planejamento, dias, horas por assunto. Se você... planejamento é besteira. Outro dia eu falei isso para um aluno por e-mail. Ele falou, professor, eu falei várias coisas que ele precisava fazer. Ele disse, professor, planejamento eu não vou fazer não, porque eu já estou estudando 3 horas por dia. O planejamento não diz respeito só à quantidade de horas que você vai estudar por dia. Isso também, isso é importante. Mas você precisa definir o que você vai estudar. E quando você faz isso, você vai descobrir se você tem prazo para estudar tudo ou não. Dizer que vai estudar daqui até o dia do exame, 60 dias, que você vai estudar 2 horas por dia, é suficiente? Eu digo para você que pelo meu material, pelo nosso curso, não é suficiente. Pelo nosso curso não, vai dar só 120 horas. Então você não vai conseguir estudar tudo como deve ser estudado. Vai conseguir ver todos os assuntos, mas não vai conseguir estudar e reter conhecimento como deve ser. Então muito cuidado, precisa de planejamento. O planejamento, ele tem que ser seguido à risca, mas às vezes não dá, tudo bem. Você pode alterar o seu planejamento, mas quando você faz ele, você tem uma noção geral de quanto tempo você vai ficar estudando e o que você vai ficar estudando. Nós fizemos uma enquete dentro do nosso curso. Aqueles que passaram, a maioria dos que passaram, fizeram o planejamento e assistiram às aulas de revisão. Só para você ter uma ideia, o peso que isso tem. Então eu não estou falando por falar, estou falando por uma estatística que a gente comprovou, né? Então isso é extremamente importante. Faça o seu planejamento com o material que você tem, né? Mas tem que fazer. Quanto tempo eu vou estudar, que dia eu vou estudar e o que eu vou estudar, que dia que eu vou estudar, custos, que dia que eu vou estudar contabilidade geral e por aí vai. No final você vai ver se vai conseguir estudar tudo ou não. No final que eu digo, no final do planejamento, né? Não no final de todos os estudos. Avaliar o desempenho, outra coisa muito importante. Não adianta sair que nem um louco, desesperado, estudando, fez o planejamento, pegou todo o material e está estudando que nem um louco, que nem uma louca. Beleza. Chegou na véspera, você faz um simulado lá, tenta fazer um simuladinho lá para ver e percebe que não conseguiu reter conhecimento. Então você tem que fazer, na verdade, de tempos em tempos. São 60 dias até a data do exame. Tente fazer aí de 20 em 20 dias. Faça 3 simulados. Faça 3 simulados para você ter uma noção. O ideal é que você faça um hoje, na hora que você vai começar os seus estudos, na hora que você está fazendo o planejamento, antes de fazer o planejamento. Inclusive, eu estou deixando na descrição desse vídeo um link para você fazer um simulado comigo de graça.
você faz lá no ambiente do nosso curso lá, mas é tranquilo, você só tem que fazer o login e faz o simulado. Esse simulado tem 33 questões, porque aborda esses 12 assuntos que eu falei. Lá tem as instruções de como você deve fazer, mas você, já vou dizer, você deve fazer como se fosse a prova. Não pega material nenhum, estipula aí 2 horas e 40. A prova com 50 questões tem 4 horas. Então, se a gente fizer uma proporção aí, nós temos 33 questões, 2 horas e 40. Faz exatamente isso. Deu 2 horas e 40, você não conseguiu terminar, para e vê quanto que você acertou. Tá certo? Para ver como é que você está. Mas faz assim, antes de começar o planejamento, antes de começar os estudos. Se você já começou, faz hoje. Aí, daqui 20 dias você faz de novo, ou 15 dias. Depois mais de 15 dias faz de novo. O ideal é que você faça outro, né? Lá dentro do nosso curso, por exemplo, a gente disponibiliza 3 diferentes, para que o aluno vá avaliando no decorrer dos seus estudos se ele está realmente retendo conhecimento. Beleza? Então, esse como estudar, claro, tem muitas outras macetes, mas isso aqui é o primordial. Se você seguir essas regrinhas, as suas chances aumentam consideravelmente. Em quanto tempo eu vou despender para estudar? Então eu falei, no mínimo, 120 horas, que são esses 60 dias, 2 horas por dia. Mas se você estiver estudando pelo nosso material, no mínimo 180 horas. Por quê? Porque eu recomendo estudar a NBCTG, ler ela 3 vezes, porque eu recomendo que você faça todos os exercícios, todas as questões dos últimos exames, 3 vezes cada uma. Eu explico como é que tem que fazer a primeira, a segunda e a terceira. Também as aulas teóricas, você tem que assistir pelo menos 2 vezes. Então tudo isso vai dar aí 180 horas no mínimo, para você fazer o mínimo possível, tá? Então seria 3 horas por dia, todos os dias, até a data do exame, sábado e domingo inclusive. Isso não é muito para quem quer realizar um sonho, para quem tem certeza que depois do exame, com a carteirinha na mão, a vida profissional dele vai mudar, da água para o vinho. Então, se você tem certeza disso, se você quer isso, abraça essa causa. Conversa com a família, explica que você vai ficar ausente e detona. Tá certo? Agora, eu coloquei aqui, adequado à sua disponibilidade, estabelecendo o mínimo. É claro, mas eu estudo, eu trabalho, professor, eu tenho família, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho alunas assim. Mas o que elas fazem? Elas adequam o seu horário para a necessidade. Então, durante a semana, eu tenho alunas que estudam durante a semana não mais do que 1 hora, 1h30. Só que no final de semana, conversaram com a família, no final de semana, estudam direto aí 6 horas, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, no feriado o dia todo, para compensar aqueles horários. O que eu não recomendo para você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, cuidou da família mais 2, 3 horas, depois vai estudar de madrugada. Eu estava com uma aluna assim, eu pedi para ela, para tudo. Porque o que vai acontecer? Vai chegar ali 1, 2 semanas antes da prova, ela vai estar estressada, acabada, e não vai fazer uma prova direito. Mesmo que ela tenha estudado tudo, não vai adiantar. Então esquece isso. Se dedica com saúde, com saúde. Você tem que administrar o seu tempo. Tem que encarar esses próximos 60 dias, a prioridade é o estudo. Infelizmente vai deixar balada, vai deixar festa, vai deixar um monte de coisas. Foco no estudo. Lembra que isso vai mudar a tua vida. Agora, se você acha que está tudo tranquilo do jeito que está, tudo bem. Aí, claro, cada um sabe do seu. Beleza. Para você estudar, você precisa de materiais, né? Quais são os melhores materiais para você estudar? Os que são atualizados. Ponto. Atualizadíssimos. Principalmente em relação a conceitos, teorias, né? E também o tipo de material tem que ser aquele adequado. Tem gente que gosta de estudar por videoaula, tem gente que gosta de estudar por apostila, tem gente que não gosta de fazer exercício, vai ter mais dificuldade, né? Tem gente que gosta de ouvir gravações e tem de tudo quanto é jeito, né? E tem gente que não sabe qual é o melhor para ele, então tem que ir testando, tem que ir testando.
Tem gente que gosta de estudar por resumos. Inclusive, nós vamos estar agora nos próximos 60 dias publicando muito material e uma vez por semana, se eu não me engano, a gente vai colocar aí depois, mas uma vez por semana nós vamos fazer uma aula de resumo sobre algum assunto. E de 15 em 15 dias nós vamos fazer uma aula de revisão com vários assuntos. Então fica ligado nas redes sociais aí, nas minhas redes sociais, aqui no canal do YouTube também, no Instagram, no Facebook, que a gente vai estar avisando aí essas periodicidades, né? Mas com certeza daqui até a prova, 60 dias, nós teremos material sendo publicado todos os dias, de graça para você acompanhar, tá bom? Muito bem, além disso nós temos 2 e-books. Vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, você pode baixar. O e-book preparatório, ele tem 31 questões resolvidas detalhadamente e ainda tem mais 5 dias que a gente chama de jornada de estudos. Você vai receber no teu e-mail durante 5 dias uma videoaula onde eu respondo, aliás, onde eu resolvo uma questão da última prova e também eu te dou um exercício para você resolver. No dia seguinte eu te mando uma videoaula resolvendo mais uma questão da prova e resolvendo aquele exercício que eu te dei no dia anterior. Então aí é uma possibilidade de você estudar durante 5 dias aí, sem precisar pagar absolutamente nada. E um outro e-book, que também vai estar na descrição aqui no vídeo, aqui embaixo do vídeo, né? Com as dicas. Né? O melhor local para estudar, melhor horário para estudar, o que você tem que considerar. Além de todas essas que eu já passei aqui, tem mais lá um monte. Então, total aí, essas daqui mais as que estão lá vão dar 50 dicas. São 50 dicas práticas para você realmente estudar com produtividade e assertividade, tá? Vai se preparar para a prova de um jeito que você não imagina. Muito bem. Aí fez tudo isso, se preparou para a prova, tudo certo, estudou como eu falei, né? Aceitou as minhas opiniões, enfim, as minhas recomendações, e agora você vai fazer o exame. Para o dia do exame eu também tenho algumas recomendações. Aliás, um pouquinho antes do exame. Não estuda no sábado que antecede o exame, você tem que tirar esse dia para descansar, distrair, assiste uma comédia, passeia com quem você gosta, só não bebe, né, deixa para beber depois do exame, ou se beber só um cálicezinho de vinho ou um copinho de cerveja só, né, vai que passa mal aí. Então, não faz isso, não estuda nada na véspera, estuda até na sexta-feira. No domingo você acorda cedo, toma um bom café, conversa com as pessoas da tua família e vai para a prova, beleza. Quando chega na hora de fazer a prova, eu recomendo o seguinte: leia a prova inteira antes de sair resolvendo. Professor, mas é pouco tempo e eu vou perder uns 15, 20 minutos fazendo a prova. Você acha que está perdendo tempo, mas você vai ganhar tempo. Por quê? Porque durante a leitura da prova você já vai identificando algumas coisas que são importantes em cada questão. Além do que, você já vai reconhecer questões que você sabe resolver de cara. Pensa o seguinte: a prova tem questões, toda a prova, tá? Isso é uma regra, vamos dizer assim, educacional, né? Uma regra didática, vamos dizer assim. Toda a prova tem que ter questões fáceis, médias e difíceis. Então, à medida que você vai lendo, você vai identificando aquelas que você considera fáceis e que você sabe a resposta já. Com certeza tem. Já bota um X ou uma setinha para você já resolver quando você voltar. Então você vai lendo, pô, essa aqui é fácil, clica, já marca. Ah, essa aqui é mais ou menos, marca de outro jeito. Puta, esse aqui é um assunto que eu nunca vi, nem sei onde eu busco isso. Já marca, então faz 3 sinaizinhos diferentes, né? Talvez essa que você nem sabe por onde começar, você coloca um X. Aquela que você sabe que é fácil, você coloca um tique, assim, um V. E a outra que você está mais ou menos, você coloca uma bolinha e vai lendo a prova inteira. Quando você terminou de ler, o que você faz? Vai naquelas que tem um tiquezinho, aquelas que você já sabe, e resolve. Toca o pau, resolve rapidão. Depois,
você vai anotando as duvidosas e as perdidas, né? Que eu falei agora há pouco. Anotou com os tiquezinhos lá. Depois você começa, acabou de ler, você começa a resolver. Vai resolvendo as mais fáceis. Depois vai para aquelas que você tem dúvidas, se sabe, se não sabe. E começa a resolver. Só que você tem que ter em mente o seguinte, você não pode gastar muito tempo com cada questão. Se você começou a resolver e não conseguiu, passou 1 minuto, passou 2 minutos e não conseguiu, pula e vai para outra que você quer bolinha, para outra que é bolinha, certo? E assim você faz a mesma coisa. Ah, não, isso aqui eu consegui desenvolver, fechou, beleza. Passa para outra que é bolinha. Ah, não, mas essa aqui está difícil. Fica 2 minutos, 2 minutos e meio, pula, beleza. Quando você terminou todas essas bolinhas aí, você dá uma olhada no relógio. Você tem que ter essa noção aqui, ó. Em 2 horas você deve ter respondido no mínimo 25 questões. Em 2 horas de prova. 25 questões, no mínimo. Se não respondeu, aí você vê quantas. Ah, respondi 20. Então pega 5 que tem bolinha lá e fica em cima das 5 durante um tempo. Agora, ao invés de você dar 2 minutos, você dá 3, 4 minutos. Porque você tem que pensar o seguinte, aquelas que tem X, eu não sei mesmo. Então não adianta eu ficar gastando tempo. Aquelas lá vai ser para o final. Se sobrar tempo para aquelas, show. Se não sobrar, meu amigo, é chute e deu. É assim mesmo. É claro que nós estamos entendendo que você estudou, né? Você estudou. Então as fáceis e as medianas vão ser, com certeza, mais do que 35 questões. Com certeza, tá? Eu diria até 40. Então você vai ter 10 ali de reserva, certo? Então você, a partir do momento que você fez as fáceis e passou pelas medianas, algumas você respondeu, outras não, você olha o relógio. Se deu 2 horas, ou um pouquinho mais de 2, você faz um cálculo aí e vê quantas você já respondeu. Muito bem, com 3 horas, você tem que ter respondido no mínimo 38 a 40 questões. Legal? E aí, beleza, se você está naquela das bolinhas e não respondeu ainda as 40, tenta chegar ali com 3 horas e meia, mais ou menos, nas 40. Se não deu, aí eu sinto muito. O que faltar, você vai mais ou menos, não é chutar assim de qualquer jeito. Dá uma lida, vê mais ou menos o que poderia ser e toca o pau. Não tem outro jeito, é isso mesmo, tá? Alguns pontos de atenção para as pegadinhas, né? Então tem alguns, nos assuntos sempre tem algumas coisas, não só pegadinhas, mas alguns pontos de atenção que a gente tem que ter para cada assunto, né? Então ali, só voltando um pouquinho, a questão de resolver as questões, procura ter um método assim que facilita muito, tá? Facilita muito para você. Muito bem. Agora em relação aos assuntos, como encarar os assuntos nas questões, né? Então, vamos lá. Aqui é só, assim, o essencial do essencial que eu vou passar para vocês, né? Como eu disse, para estudar tudo precisa de 180 horas. Então não dá para passar tudo aqui. Beleza. Estoques. O que eu tenho de atenção nos estoques? Os impostos recuperáveis, toda questão que tiver escrito impostos recuperáveis ou não recuperáveis, você marca. Porque os recuperáveis eu tenho que diminuir o valor dos estoques, né? E os não recuperáveis eu tenho que estar no valor do custo. Despesas pagas pelo comprador ou vendedor. Já teve questão que dizia assim, o frete foi pago pelo vendedor, né? Quem vendeu para mim pagou o frete. Não entra no custo. Então você marca. Tudo que for ponto de atenção, você risca na questão, para você não se perder. Tá certo? Datas, esses tipos de atenção, né? Coisas assim você tem que riscar. Muito bem. Então aqui, cuidar, se diz quem pagou a despesa. Se quem pagou as despesas para trazer mercadoria para a minha empresa foi o vendedor, então nada disso incorpora ao custo do estoque. Beleza. Valor realizável líquido. Várias questões onde eles dão o valor de custo, o valor do frete, o valor dos impostos, o valor de venda e o valor das despesas para vender.
e aí perguntam qual é o valor que tem que ser registrado no estoque. Toda vez que tiver uma questão de estoque e falar valor de venda e valor de despesas com venda, se estiver pedindo qual o valor que tem que ser registrado no estoque, cuida, porque você tem que fazer a comparação do valor realizável líquido, que está lá na NBCTG. Qual o valor que eu tenho que registrar no estoque? Valor realizável líquido ou custo, dos dois o menor. Não esquece disso. Muito bem, tem que ficar atento para o enunciado da questão. Lá no imobilizado, o que tem que ter atenção? Além de tantas outras coisas, o principal, o início da depreciação. Depreciação a gente começa a fazer quando o bem está disponível para ser utilizado nas condições que eu queria. Não é quando ele começa a ser utilizado, é quando ele está disponível para ser utilizado. Porém, tem um detalhe. Se eu estiver fazendo depreciação por quantidades produzidas, só vai ter depreciação quando ele começar a produzir. Porém, ele começa, se a pergunta for, uma empresa que tem uma máquina que está pronta para sua utilização e que vai ter a sua depreciação calculada pela quantidade produzida, começa a depreciação quando começar a produzir ou quando ela está disponível? Quando ela está disponível, só que a depreciação será zero. Percebe? Começa quando está disponível, mas a depreciação é zero. Por quê? Porque não teve produção ainda. Ok? Olha o entendimento. Juros sobre compra do imobilizado. Comprou imobilizado para pagamento a longo prazo. Aí já teve questão assim. Tem juros de 10% embutido no valor. Então você tem que separar isso, considerar lá no imobilizado o valor principal sem juros. Nós não podemos contabilizar juros no imobilizado. Vai lá em juros a transcorrer. Tá certo? Valor realizável líquido vezes, valor realizável versus valor contábil. Estou falando aqui do cálculo de recuperabilidade. Então, o cálculo de recuperabilidade sempre é feito, primeiro, achando qual é o valor realizável. E depois, comparando esse valor realizável com o valor contábil. Na verdade, não é valor realizável, né? É valor recuperável. Desculpa, aqui é valor recuperável. Deixa eu já arrumar aqui. Recuperável. Então, aqui não é valor realizável. Então, qual é o valor recuperável? O valor recuperável sempre será o maior valor entre o valor justo, líquido das despesas para vender, com o valor em uso. Na comparação dos dois, o maior é o valor recuperável. Aí você compara o valor recuperável com o valor contábil. Tá certo? Se o valor recuperável for menor, tenho que fazer ajuste para a perda. Legal? Lá no custo, o que eu tenho que olhar lá no custo? Volume de produção e volume de vendas. Aqui já houve confusão em várias questões, o pessoal errou. Eu tenho que calcular a margem de contribuição. Mas para calcular a margem de contribuição, eu preciso saber o custo do produto. Para saber o custo de produto, eu tenho que calcular de acordo com o volume de produção. Vai dar o total de custo, divide pelo volume de produção. Aí eu acho o custo unitário. Esse custo unitário, para achar a margem, multiplica pelo volume de venda. Então, margem de contribuição está relacionado à venda. E o custo relacionado à produção. Tá? Isso, se tiver bem claro isso, aí depois é só começar a fazer os cálculos para entender. Né? Outra coisa que caiu algumas vezes também, ponto de equilíbrio. Nós temos ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. E às vezes eles colocam lá os dados, né, para você calcular o ponto de equilíbrio, e no meio de custos e despesas fixas, eles colocam lá o valor de depreciação. Eu só vou usar o valor de depreciação se estiver falando de ponto de equilíbrio financeiro. Por quê? Porque depreciação, exaustão e amortização são itens não monetários.
Então, para efeito de ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho que tirar a depreciação. Então já teve uma questão que eles colocaram o valor da depreciação e pediram um ponto de equilíbrio contábil. E teve gente que, porque viu a depreciação, tirou do cálculo. Não, só tira do cálculo se for ponto de equilíbrio financeiro. Então isso aí era uma pegadinha, para ver se o cara sabia, né? Beleza? Então tem que cuidar com esses detalhes, tem que entender bem como se faz cada ponto de equilíbrio desse. Lá no balanço patrimonial, cuidar com as contas de saldo negativo, né? Ações em tesouraria é uma conta do patrimônio líquido, só que tem saldo devedor, é negativo. Ajuste ao valor presente, né? Pode aparecer lá no ativo como juros a transcorrer ou ajuste ao valor presente mesmo. Isso é uma conta credora, é negativa, de contas a receber. Ajuste para perdas, pode aparecer no imobilizado, pode aparecer nos estoques, e é uma conta com saldo credor, né? Então tem que tomar cuidado na hora de fazer a classificação, se pedir isso na questão. E saldo negativo de conta corrente também, se ele participa ou não do saldo do caixa, né, ou de equivalentes de caixa, né? Lá na DFC, o que eu tenho que ter de atenção? Na DFC só vai a movimentação de dinheiro, pagou ou recebeu. Então, às vezes, em algumas questões são colocados lá algumas situações que não é, por exemplo, a empresa assinou contrato de empréstimo. Assinar contrato de empréstimo não tem nada a ver com a DFC. Agora, se ele pagou uma parcela do empréstimo, se ele pagou os juros do empréstimo, se recebeu o dinheiro na conta relativo ao empréstimo, isso sim tem que passar pela DFC. A única coisa que não passa, a única coisa que aparece na DFC e que não é movimento de caixa é o ajuste do lucro. Quando eu faço método indireto, eu começo com o lucro ajustado. Ajustado por quê? Porque eu vou somar ali depreciação, exaustão, amortização ou, por exemplo, equivalência patrimonial. Ou seja, todos os itens não monetários. Mas isso precisa entender bem na hora de estudar a DFC, tá certo? Mas cuidar com isso. Se lá no enunciado tiver alguma coisa que não é pagamento ou recebimento, não entra na elaboração da DFC. E na elaboração da DFC tem que lembrar daquela regrinha, né? Quando você faz método indireto, você olha a movimentação dos saldos. O que aumentou ou diminuiu o saldo de um ano para o outro. Esse valor é o que vai na DFC. Mas tem uma regrinha para o ativo. Quando é uma conta do ativo que o saldo aumentou, vai negativo na DFC. Quando é uma conta do ativo que o saldo diminuiu de um período para o outro, vai positivo. No caso passivo, não. No caso passivo é igual. Diminuiu o saldo, vai negativo. Aumentou o saldo, vai positivo. Existem também justificativas para isso, né? Mas não dá para mim explicar tudo aqui agora, senão vai ficar um vídeo gigantesco. Por isso que eu estou passando os pontos principais. Depois você tem que ir lá no material, né, e olhar com calma e tudo mais, né? Mas se for explicar aqui, vai em 4 horas e não dá tempo. Na DVA, duas coisas que me chamam a atenção na DVA, aluguéis e juros, né? Por quê? Porque os juros é distribuição para terceiros e aluguéis também, né? Porque na verdade você está usando alguma coisa de terceiro e está distribuindo riqueza para ele, tá? DMPL. DMPL caiu até acho que foi na prova anterior, variação de saldo, né? Dá lá um monte de situações e pergunta quanto que variou o saldo do patrimônio líquido do início do ano para o final do ano. Então, o que faz variar o saldo do patrimônio líquido? Todos os lançamentos onde eu tenho uma conta do patrimônio líquido e outra conta que não é do patrimônio líquido. Quando isso acontece no lançamento, o valor desse lançamento altera o saldo do patrimônio líquido do início do período até o final. Se eu tenho um lançamento que tem
no débito uma conta do patrimônio líquido e no crédito uma conta do patrimônio líquido também, essa movimentação não altera o saldo, né? Não provoca variação no saldo do patrimônio líquido do início do período ao final do período. Então, se eu tenho, por exemplo, um aumento de capital, ele altera o saldo do patrimônio líquido. Por quê? Porque eu vou ter crédito no caixa e débito crédito no capital social e débito lá no caixa, no imobilizado, no banco, enfim. Então, eu só tenho o crédito aqui no patrimônio líquido. Então, isso vai alterar o saldo. Agora, se eu tenho constituição de reserva de capital, eu tenho débito no lucro acumulado e crédito na reserva de capital. Ambos estão no patrimônio líquido. Então, esse lançamento não altera o saldo final do patrimônio líquido, ok? Então, isso tem que tomar um certo cuidado. Na DRE, o que eu posso chamar a atenção? Para a separação de custos e despesas, saber bem claro o que são custos, o que são despesas. As despesas são operacionais, elas estão relacionadas com administrar, comercializar e financiar o meu negócio. Só isso. E custo está relacionado à produção, né? Tudo que eu gastar para produzir. E isso vai primeiro para o estoque, que vai para a DRE somente quando é vendido, tá certo? Claro que se eu estiver falando de custeio direto ou variável, aí não, aí é de outro jeito. Mas custeio por absorção, ABC, todos os outros, vai direto para o estoque e de lá para a DRE somente quando o produto é vendido. Na teoria, aí entra as NBCTGs principalmente. Então, atentar muito para a leitura da NBCTG das definições, como eu já falei, né, dos objetivos e das exceções. Eles são loucos por colocar nas questões as exceções. Então, quando vai fazer a leitura da NBCTG, foca na questão das exceções. Tenta entender, não tenta decorar, que você vai ficar doido e não vai conseguir, tá? Tenta entender. Muito bem. Contabilidade geral, aí contabilidade geral tem são muitos assuntos, né? Então, moeda estrangeira, questão das taxas, tem que cuidar, tem que primeiro entender como faz, né? E prestar atenção principalmente nas taxas. Ajuste a valor presente, também tem que prestar atenção na apropriação dos juros em cada período, tem várias questões assim, né? Eu acho que nós vamos resolver uma aí, vamos colocar no ar. Nós vamos resolver todas as questões da prova anterior, daqui até o final, até a data do exame. Vai ser toda segunda, quarta e sexta, vocês vão ter a publicação tanto no YouTube, através de um vídeo, e também no blog. A gente vai estar avisando lá no Instagram, no Facebook, enfim, que a gente publicou a resolução da questão. Então começa já essa semana, já vai ter resolução de questão da prova anterior. Isso é muito bom para estudar, tá? Consolidação, lucro não realizado, né? Quando a controladora e a controlada, uma vende para a outra, e esse mercadoria que foi vendida ainda não foi vendida para terceiro. Então eu tenho dentro do lucro um lucro não realizado. A controlada vendeu para a controladora não vendeu para ninguém. Então quando ela vai fazer a consolidação, ela tem que desconsiderar esse lucro, porque ele não foi realizado ainda. Ele só se realiza quando é vendido para terceiros. Então isso tem que ficar ligado. E na análise de balanço, a leitura e interpretação dos índices. Já faz algum tempinho que não tem questão, pode ser até que caia no próximo exame. Mas a leitura dos índices, né? Aquela história de maior que um, menor que um, não é só isso não. Tem que entender o que o índice quer dizer, né? Você dizer assim, 70% do ativo é financiado pelo passivo, não é a mesma coisa do que dizer 70% do passivo financia o ativo. E isso está lá na análise sobre capital de terceiros, sobre endividamento, né? Então precisa tomar muito cuidado com a interpretação. Beleza? Então, basicamente, são esses pontos, assim, para não ficar um vídeo de 4, 5 horas aí, já vai dar 1h30 que a gente está nesse vídeo.
Então, os principais pontos que vocês devem prestar atenção no edital e também no momento de estudar. E voltando a dizer que você tem que começar a estudar imediatamente. Para isso, nós vamos te ajudar, nós vamos colocar material aí nos próximos 60 dias. É claro que esse material vai te ajudar bastante, mas eu acredito que ele não é ou não seja totalmente suficiente, né? Porque é muita coisa para estudar. Você tem também os e-books que estão na descrição desse vídeo aqui, para você baixar. Você tem o simulado que você pode fazer, o link também está na descrição. E se tiver mais algum outro material aí que a gente pode disponibilizar através de link, através sei lá, do e-mail, a gente vai colocar na descrição. Então fica ligado e está aberto aí para fazer perguntas aí embaixo da descrição desse vídeo. Você faz as suas perguntas, eu vou respondendo aí sobre conteúdo, sobre formas de estudar, sobre dicas, enfim. Vamos interagir, coloque o que você acha, o que você achou do vídeo, se ajudou, dá um joinha para nós aí, se inscreve no canal. Toda vez que a gente tiver aí, a gente vai ter direto, inclusive ao vivo, nós vamos fazer transmissões ao vivo nesses 60 dias, com aulas, né, de alguns assuntos importantes. Então se inscreve no canal que você vai ser avisado sobre isso. Tá bom? Então é isso, eu te vejo aí por essas aulas, te vejo nos cursos, enfim, a gente vai se vendo por aí, vai conversando sobre e-mails, através dos e-mails, através dos comentários. Forte abraço e boa prova para você, bons estudos e boa prova.